Então, eu gosto muito da expressão no brain, no pain. Precisa ter um cérebro para ter dor. Não basta um nervo saltitante, que a gente chama, um nervo epilético. Eu gosto dessa expressão. A dor neuropática é uma convulsão do nervo. Quando essa convulsão ela é no sistema nervoso central e no sistema motor, a gente tem uma epilepsia, que alguém já deve ter visto na rua, no consultório. E quando a gente tem a epilepsia do nervo fino, nós temos a dor neuropática. Vocês estão conversando, né? Eu Isso. só falar com você, mas então depois. Você queria falar comigo? Eu queria, mas não, deixa depois. Discutir um caso? Depois. Poderia ser interessante no final da aula a gente discutir o caso. E eu queria já de cara fazer uma homenagem ao Dr. Kimura, que nos reuniu nesse meeting em 2010, que contribuiu muito com a eletromiografia voltada para o estudo das fibras finas, que são as fibras que dão a dor neuropática. Se eu tenho uma lesão de fibra grossa, eu não terei dor neuropática. Eu terei formigamento, parestesia, dormência, o que vocês quiserem. E a lesão de fibra fina, ela é um desafio, porque a eletroneuromiografia não é capaz, todos estão familiarizados com a eletroneuromiografia, tá? É um exame de rotina que avalia a função do nervo, não é capaz de identificar a disfunção das fibras finas, as quais geram essas dores que o nosso cérebro interpreta como uma dor em queimação. Existe todo um tipo de dor característica. Aqui eu mostro uma cena corriqueira do bairro judeu em 99. Depois eu me dei conta que o meu irmão está com as calças abertas e tinha medo demais. Na minha aula nova eu tirei, eu cortei aqui, ó. Mas enfim, meu irmão mais velho, estávamos ao final de uma refeição, meus avós que já não estão aqui. Mas naquela época eu era estudante de medicina e eu me lembro que meu avô falava muito que os pés dele queimavam. Aqui houve um problema de edição, mas é aquela mesma foto. E ele tinha pés queimantes e eu falei aqui, vai fazer eletroneuromiografia. Me deu um normal. Eu disse, é da tua cabeça. Não é infrequente as pessoas que têm pés que queimam fazerem eletroneuromiografia normal e são taxadas como até somatoformes, histéricas. Então, o que na verdade a gente sabe é que existem várias neuropatias, inclusive diabéticas, que era o caso do Monestor, em que a eletroneuromiografia pode dar normal no pré-diabetes, pode dar normal em quem tem a doença celíaca e neuropatia. A eletroneuromiografia pode dar normal em quem toma estatina. Pasmem, a estatina é o remédio mais tomado no mundo. Ele não só gera miopatia, mas também neuropatia de fibras finas. Bom, neoplásica, nem precisa dizer não só pela questão paraneoplásica, mas quem tem tumores, a quimioterapia tenta fibras finas. Aí vai fazer eletroneuro normal, porque eletroneuro avalia fibras grossas. Tá? Então essa é a mensagem de que os métodos diagnósticos são esses e são muito pobres para quem tem dor neuropática. A eletroneuromiografia ela avalia só as fibras grossonas, fibras rápidas, que tem muita mielina. Mas as que tem pouca mielina, que é a delta e a C, que não tem nada de mielina, essas é que geram a dor neuropática. Então tu imagina isso aqui inflamado, gerando descargas ou com lesão, a eletroneuro não tem nada a ver com isso. E aí nós temos essas técnicas que eu separei aqui como acessíveis e complexas. Tá? Isso aqui foi o motivo do meu doutorado em Barcelona. Foi, enfim, trabalhar com essas técnicas. São nomes que parecem gregos, mas eu vou tentar dar um sentido para essas técnicas, porque através dessas técnicas a gente entende um pouco do porquê da dor neuropática. Acho que eu passei muito tempo sem mexer. Isso aconteceu antes. Checking for updates. Cancel. Check for updates. Sei lá o que eu faço. O que eu faço? Fecho. Uma bolinha vermelha. Ok. Deu? Tá. Então aqui, a primeira delas é avaliar o suor. Suor da mão da pessoa. O que tem a ver com isso? Isso é um teste de detector de mentiras. Faz parte do teste de detector de mentiras. Tu conta uma coisa, a pessoa mente e o suor aumenta. Só que esse suor, vocês podem ver aqui na glândula sudorípara,
ela é inervada pelas fibras C, aquelas que eu falei, que ser lesadas podem gerar dor neuropática. Então isso aqui é uma montagem ali do Clínicas que eu fiz, que a gente estimula com choque elétrico, e aí faz todo aquele trajeto e vai até a mão. E o que a gente tem, vou passar um vídeo para vocês, é isso aqui, ó. A cada vez que eu estimulo, ó, estimulei, tem ação nona, super lenta. Vê que ela tem uma amplitude, ela tem uma latência, que é o tempo de estímulo até o tempo do potencial. Veja, eu vou estimular novamente. E aí, imagina, o paciente está ali, era o meu avô. Meu avô naquela época não fez esse teste. Mas certamente o teste do meu avô daria esse aqui, ó. Não há aqueles potenciais, porque as fibras C não existem e, portanto, não são capazes de despolarizar a glândula sudorípara que gera esse suor que eu capto através de um potencial. Esse potencial nada mais é do que o suor que o sujeito tem quando está numa prova, né? As mãos ficam... Ou quem tem hiperidrose palmar, mas veja a diferença entre um sujeito normal, que era aquele ali, que eu estava mostrando para vocês, e um sujeito diabético. E os diabéticos são o alvo número 1 da dor neuropática, porque o diabetes começa afetando as fibras finas. Aqui é um outro trabalho que nós fizemos que não tem muita relevância, mas essa aqui é muito interessante, que é a atividade do suor espontânea. A atividade de vocês agora, nesse momento. Eu bati palma e vocês fariam esse tipo de curva. Eu bati palma de novo, ou falei uma coisa para vocês que impactou, vocês fazem uma oscilação, ou seja, todos vocês aqui estão suando de forma oscilante. E o que a gente fez lá em Barcelona foi quantificar um pouco essas oscilações, à medida que a gente ia oferecendo temperatura através de um termômetro aqui, a 1 metro por segundo. O paciente ia refletindo o que sentia, e a gente viu que quando ele sentia dor, ele tinha uma deflexão para baixo. Então era uma maneira de objetivar a sensação de dor. Eu estou morrendo de dor. Como é que você sabe? O que é dor? A dor é o sujeito, né? Não existe um exame, uma ressonância. Por mais que nós tenhamos avançado nos métodos diagnósticos, nada substitui a velha e boa EVA. Todo mundo está familiarizado com a EVA? Nós falamos VAS lá nos Estados Unidos e nos lugares onde eu estive, o VAS, VAS, Visual Analog Scale, está aqui ele, ó. Então está aqui o sujeito, mas nós também monitoramos o suor ali, tá vendo? Então nós monitoramos 3 coisas. A temperatura real, que vai de 30 a 45 graus, a percepção do indivíduo, e reparem que é interessante, a percepção do indivíduo não é exatamente a dor. Existe todo um padrão que nós estudamos depois no outro paper. Mas aqui o suor dele, o que acontecia com o suor dele enquanto ele ia movendo a palanca? E veja que quando ele sente dor, que é esse momento aqui que tem uma coisa escrito dor, ele faz uma onda P, a gente apelidou de P, de pain. Tá? Isso está publicado. Ele ia assim, recebendo um choque nessa mão. Anotando a nota ali. E aí ele ia botando a palanquinha, dor, menos dor. 9, 8, 7. Não, a gente botava calor mínimo, calor médio, calor lá dentro de uma escala de 0 a 10. Depois a gente interpretava isso como 0 a 10. Tá aqui, ó. E os sinais autonômicos não podiam Isso é autonômico. Mas isso não pode equivaler ao 10. Vai ver, eu tô com dor, o cara não tem cara de dor. Geralmente quando ele põe aqui a primeira dor, ele já tem a P. Depois quando ele chega na 10 de dor, quase 10, ele cai num silêncio, porque tu esgota a capacidade das glândulas sudoríparas de despolarizar de novo. É interessante, mas o máximo de dor, que é o máximo de temperatura, ele não tem, ele tem antes. Então vejam como o sistema autonômico depende muito mais da sensação emocional do que da temperatura absoluta. E a gente viu aquele silêncio ali. Então, maneiras interessantes. Outra maneira muito interessante é eu pegar aqueles mesmos eletrodos do suor que eu peguei, tá aqui o suor palmar, o ando e o capto, e botar os dois aqui, ó, no meu precórdio.
e avaliar os batimentos cardíacos do paciente. Mas o que tem a ver isso com neuropatia? Pois imagina um sujeito que tem dor nos pés, dói muito, queimação. Eu vou fazer um eletrocardiograma com o mesmo equipamento da eletromiografia. E olha o que eu vou ter. Eu vou ter aqui os batimentos dele, QRS, e vou pedir para ele inspirar e expirar, porque a gente sabe que a cada vez que a gente inspira e expira, muda a frequência cardíaca. Lembra? Olha lá, olha. Aqui a gente já percebe que tem uma variação, porque isso aqui não casa, né? O QRS está congelado primeiro. E o que a gente vai ter, pessoal, ao final aí de 3 minutos, é uma coisa assim, de um paciente que está ali, deitado, sentado, sendo monitorado os batimentos cardíacos. E aí, vocês veem alguma coisa diferente entre o paciente diabético e o paciente normal? Vamos dizer assim, a vista, à primeira vista, vocês veem alguma diferença, sim ou não? Mas taquicardia. A frequência cardíaca não varia. Exatamente. Eu fiz aqui uns traços vermelhos e o sujeito que tem dor neuropática não varia, como se ele tivesse beta bloqueado. Porque as fibras C também inervam o coração, além dos glândulos sudoríparas. Então são maneiras indiretas de estabelecer a queixa do paciente com a disfunção das fibras. Pode ser que não tenha nada que ver uma coisa com a outra. Pode ser que eu seja um desautonômico e tenha uma dor porque eu tenho artrite reumatoide, não sei. Então, o mundo da dor ele tem muito disso. Ele tem exames funcionais e tem uma queixa. Agora, se uma está relacionada à outra, como saber? Não tem como saber. Aí vem a clínica, vem outros dados. Aqui, quando a gente sobrepõe, a gente vê que o paciente diabético, os QRS caem quase sempre no mesmo lugar, enquanto que o normal varia. Porque inspirando e expirando variam os QRS. Aqui, mais ou menos, o que a gente faz de manobras para provocar o sistema autonômico não cabe muito. Uma coisa interessante que dá para fazer é medir. Isso aqui para vocês que têm interesse em pesquisa, é um método muito legal que a gente bota aqui no bíceps femoral um eletrodo para monitorar o músculo e nós geramos dor no paciente. E aí a gente pode calcular então aqui através de um estímulo elétrico até a R3, o limiar do R3. Isso é um teste bastante validado, mas até que ponto ele tem essa curva de muscular R3 vai depender muito do que a gente fez lá no Hospital Clínico de Barcelona durante os 2 anos que eu estive lá. Dá só para dizer que existe. Aqui nós publicamos esse artigo junto com o pessoal da USP, lá do Garbino. Também vimos uma onda A que está relacionada com a dor neuropática. Então, está aqui ela se repete sempre. É um reflexo de uma longa latência da eletromiografia, não é muito utilizado de rotina, então dá para fazer. Agora vamos pular do convencional para o ultra, vamos dizer, ultra sofisticado, que é a microneurografia. Microneurografia, pessoal, é sadismo. É colocar uma agulha dentro do teu corpo, tal qual está demonstrado aqui, e tal qual eu demonstro aqui, eu sendo subjetivo a esse teste, onde apenas 3 lugares do mundo fazem. É um teste que dura mais ou menos umas 4 horas até pescar os nervos, porque eu tenho que pescar, tem várias formas de pescar, eu tenho que ver se eu estou pegando a fibra grossa, a delta, a beta, a C, então é sorte. Então, aqui eu estou mostrando a equipe do Dr. Jorge Serra, que é um expert em neuropatias, e tentando pegar meu fibular superficial ali. E o que a gente tem aqui em detalhe é a montagem. Veja que ele estimula com dor, com fogo, para tentar justamente identificar fibras. E no final o que a gente tem sobre as fibras C são 5 tipos. Existem 5 tipos de fibra C. Fibra C, não. 5 tipos. Tem uma autonômica, que a gente já viu, tem uma que não se sabe para quê, tem uma que é só para frio, e tem uma que é mecano heat, que é para temperaturas, calor e frio, mas tem essa aqui, ó, que é mecano insensitiva, MIAS.
Esse tipo de fibra, tá, é o que está indicada na dor neuropática. Então esse estudo aqui do Serra, junto com o Bostock, com o Ochoa e o Campeiro, que são dois amigos, grandes amigos lá do Chile, eles descobriram que o nervo que tem dor neuropática, ele não musculariza só uma vez como qualquer um de nós aqui, ele tem double spikes, que dá essa forma aqui, destacada. Ó. Ou seja, pela primeira vez se chegou ao gold standard, né, o padrão ouro, para dizer que teu nervo está descarregando a mais. Por isso que as dores neuropáticas respondem aos anticonvulsivantes, porque eles bloqueiam os canais de sódio ou de cálcio, dependendo do anticonvulsivante. E aí tu não tem essas descargas que levam informações ao cérebro. O que é a dor neuropática? São potenciais de ação exagerados que chegam ao cérebro. Então, vejam, estão exagerados, porque para ter um tem dois. Então esse paper é um paper seminal, né? Neuropathic Pain Patients. O problema é esse, ele não pode ser oferecido de forma comercial, porque além de doloroso, ele é muito duradouro. Então não dá para fazer. Aqui um outro teste do pessoal lá da USP de Ribeirão Preto, do Craru, que esteve nos presenteando com a técnica, que é o Near Nerve, que é muito legais esses, eu recomendo todos os anos. Nós fazíamos eletromiografia com telão, discutimos os achados dos pacientes com Hansen, que infelizmente é um patrimônio nosso. Aqui em Porto Alegre, juntamente com o Sr. Volney, alguns conhecem esse aparelho, eu já mostrei ali, aquele que bota a pele e vai aumentando, é o termotest, o QST, tá? Aqui o termotest, o QST, tá ali ele. Então tem a palanquinha, essa palanquinha foi uma ideia, enfim, que eu trouxe lá pro Volney, que era aquela mesma ali, que ele vai refletindo o que sente. E aqui é a temperatura, vejam que à medida que vai subindo, o sujeito quando aperta o botão, ó, ele aperta, vai subindo, aperta o botão é porque o limiar é esse, ó, que é a temperatura de 35, que é mais ou menos o que a gente sente, tá? A nossa temperatura nesse momento é de 31 graus. Então, imagina, começa aumentando, quando chega a 34, 35 a gente aperta porque a gente sente o calor. Só que pacientes não sentem. Aqui, deixa eu ver, tem vocês querem ver o Volney? Não acrescenta muito, porque não faz muito movimento, mas enfim. Existem padrões diferentes, por exemplo, o sujeito normal, ele aperta o botão a 34 e o calor ele aperta a 44, refletindo a função daquelas fibras finas. Mas veja o diabetes, ele vai aumentando a temperatura e ele não sente. Daqui a pouco ele sente o calor, então a temperatura é bem maior. Enquanto que a dor, mesma coisa. Por isso tem que ter muito cuidado em botar isso aqui no diabético, porque você pode queimar. O próprio aparelho ele está setado para chegar a 50 graus e ele mesmo para. Mais uma vez em Barcelona parou, só que eu esquecemos, quem estava distraído, não tirou e mesmo que tenha parado, tu tem que tirar. É a mesma massa, né? Quando a massa fica cozida, tu desliga, mas ela continua. Então houve problemas. Aqui pacientes que não cooperam, que não entendem, né? Então olha só, senhor, por favor, aperte quando tiver calor, daí ele aperta. Daí ele aperte quando tiver dor, ele aperta antes, quer dizer, não faz sentido. Então essa é a limitação do método, né? Alguns pacientes não entendem, mas dependendo do grau de quanto maior os limiares, maior é a dor. Esse é o paradoxo da dor neuropática. Esse é um grande paradoxo da dor neuropática. Como que o sujeito não sente calor e dor? Porque os limiares são maiores, os nervos não funcionam. Como é que esse cara pode ter dor espontânea? Isso é o mais difícil de entender da dor neuropática. Porque alguém imagina que corta o cabo do telefone e tu não vai conseguir falar com o sujeito. Então, puxa vida, que bom o diabetes, destruiu meu nervo, eu não vou ter dor. Mas não. O sujeito tem a lesão do nervo e tem essas descargas ectópicas e que dependem, cujos limiares refletem isso. Então, thermal thresholds prediz dor em pacientes com neuropatia. Veja a utilidade. Então, tu pega um diabético com limiares muito altos, então, o meu limiar é 44, aí o diabético 50, então esse cara tem mais chance de ter dor neuropática.
fazer mais atividade física. Olha a palanca que eu falei, ó. É isso aqui, ó. Ele é um VAS, é uma EVA. Depois tu traduz isso para EVA. Mas é mais ou menos o que o Arthur aqui, que hoje é professor da Farmaco, na época ele era um estudante, estava lá, botei no estudo. Lá em Barcelona era assim, aparecia alguém, cobaia. Minha mãe, o tio, tá? Olha a parafernália lá do professor Val Soléu, eu devo muito a ele. Aqui, alguns padrões que nós estabelecemos em pacientes com diabetes. Vejam como ele sente a dor e depois ele fica sentindo, mesmo que a dor diminuiu, a dor real, a temperatura real, ele fica sentindo. Isso são fenômenos muito vistos em pacientes com fibromialgia, mas hiperpatia. Eles ficam, né? Tu dá um estímulo doloroso e eles permanecem doendo. Então isso pode ser utilizado como até diagnóstico. E aí vem o laser. O laser é fantástico porque ele estimula de forma seletiva as fibras finas. Esse é o nosso laser lá em Barcelona. Então ele é capaz de estimular a C e a delta de forma bem seletiva. E aí nós botamos aqui na mão e captamos no cérebro. Porque é onde, enfim, é para onde vai. Tudo que é sensitivo vai para o cérebro. E aí se fez muito em pacientes laser evoked em diabéticos e laser evoked em dor central. Por quê? O que se espera do laser? Aqui é uma pequena demonstração do laser. O laser, na verdade, dependendo da bobina que tu coloca, tu vai estimular tanto fibra C quanto fibra delta. E tu vai ter esses potencializadores aqui, se tu botar os eletrodos, aqueles mesmos eletrodos da mão, do coração, blá blá blá, roda na cabeça. Porque daí tu ativa aqui e tu vem toda a via noceptiva. Tá? E aqui tu pode tanto testar a fibra C quanto a delta. Aqui o pessoal da USP publicou esse artigo com fibra C e fibra da delta. Veja como os potenciais são diferentes, porque não tem mielina, então eles demoram muito para aparecer. Chega até um segundo. Quando um potencial evocado normal que a gente pede, demora 20 milissegundos. Aqui, por exemplo, quem tem dor noceptiva, aquele paciente que tem dor muscular no futebol, ele não tem dor neuropática. As fibras dele estão perfeitas. Mas se eu tiver dor neuropática, seja central ou periférica, ou seja, se eu tiver uma neuropatia diabética ou uma lesão na minha medula tocando a via da dor, ou uma lesão no meu cérebro, como no tálamo, na dor pós-AVC, eu vou ter um potencial pequeno. Então é isso, ó. Dor neuropática, dor noceptiva. Dor neuropática, dor noceptiva. É uma baita ferramenta, porque não depende da cooperação do paciente como aquele dos choques, do calor. É um potencial evocado. Tá? Nós fizemos isso em pacientes com Wallenberg, que eles têm a lesão aqui na via da dor, e a gente vê que não tem potencial, vai ter que tirar muita dor neuropática esse paciente. Aqui tem umas doenças em que os lasers estão alterados, então são doenças que dá para fazer diagnóstico, né? Pós-herpética e tal. No Parkinson, existe um subgrupo de pacientes que têm dor central, obviamente, porque é uma doença central. E aí nós, lá em Barcelona, captamos 9 pacientes difíceis, porque tinha muita exclusão. A gente dava laser neles, captava o que vinha no cérebro, mas captava também o suor. Aquele suor. E aí nós tivemos padrões bem interessantes. E vejam que pacientes com controles, pacientes Parkinson sem dor, pacientes Parkinson com dor. Esse era o modelo do design do estudo. E a gente viu que, surpreendentemente, nós achávamos que esses potenciais, porque a dor era super neuropática, os pacientes com pacientes queima isso. A gente achou que ia estar pequeno, né? Pô, via lesada. E não, deu ao contrário. E aí a nossa teoria, e que bate com a fibromialgia, e de fato, tanto o Parkinson quanto a fibromialgia tem baixa dopamina, eles têm uma via da dor desinibida, aberta. Então, isso aqui comprovou que a porteira está aberta, e por isso os pacientes são mais, exemplificam a dor. O paciente fibromiálgico, tu fala com ele fala mais alto, fala mais baixo. Ele entra num ambiente como esse, ele já bota um casaco, né, de lã, ou tu
toca no paciente, ele se assusta. E a dor nada mais é entre tantos outros estímulos externos que o paciente fibromialgico, infelizmente, sente mais. Aqui é o paciente fibromialgico. E vejam que com uma rajada de laser ele tem 2 potenciais. Isso é impossível de conseguir em uma pessoa normal, porque um potencial ele rouba o outro. E aqui seria um marcador do Yarnitsky de fibromialgia, por um déficit no sistema antidor, que é o déficit que inibe a dor. Então, na verdade, o laser ele serve não só para caracterizar a lesão da via da dor, que vai desde os receptores até o cérebro, mas também para quantificar o nosso sistema antidor, que é um sistema muito importante. Nós podemos trabalhar ele, tanto cognitivamente quanto de forma farmacológica. Hoje nós temos os antidepressivos duais, que agem muito nessa defesa. Né? Temos a duloxetina e a venlafaxina. O problema do laser é isso, ó, essa minha mão. A gente fazia muito para calibrar e olha ali, ó, queimava e uma semana depois, a minha mãe que foi para Barcelona tem até hoje as marcas. Então é complicado, né? Olha a intensidade que É uma intensidade muito maluca, eu não me lembro da unidade, mas é um cálculo no diâmetro pela distância, que era argônio que a gente usava, argônio, xenônio e o outro era ioga. Então eu não sei te dizer exatamente, mas era suficiente para gerar potencial na cabeça. E aí, claro, no mundo de hoje, onde tudo que se faz, né, a gente pisa em ovos para falar, para comer, então a questão. E aí veio o CHEPS, que é eletrodos como o QST, nós temos aqui também, conseguimos comprar, isso aqui lá em Barcelona, que gera potenciais evocados na cabeça, ou seja, estimulando em qualquer lugar, sem lesar, muito parecido com os potenciais de laser, e aí a gente pode quantificar o tamanho deles. Se eles estão pequenos e o paciente está com dor, a gente pode presumir que a dor seja neuropática. Agora, se o paciente tem dor excruciante e os potenciais são grandes, esse paciente provavelmente tem dor de outra natureza e vai se beneficiar de outro tipo de fármaco ou abordagem. Aqui nós publicamos esse artigo com pacientes com neurologia parestésica, que nada mais é do carpo da coxa, e vimos que aqueles que tinham dor tipo neuropática tinham potenciais menores do que o outro lado da perna, a outra perna que era boa, e os controles que não tinham dor nenhuma. Isso está publicado na PEN. Todas essas referências, eu não sei se vocês viram no primeiro slide, tem meu site. Estão todos os artigos na íntegra e esta aula também está no site. Esta aula tal qual está, certo? Só não tem, obviamente, não sei se eu tenho pacientes, mas os vídeos dos pacientes a gente tira. Se está se avaliando um pouco da área dos CHEPS, que é esse potencial evocado por calor e não por laser, e se viu que a área é importante também. Agora é interessante, a biópsia de pele, tá? A biópsia de pele, eu mostro para vocês aqui, ou melhor, eu mostro para vocês aqui a biópsia de pele. Vocês estão familiarizados com a biópsia de pele? Ó, a biópsia de pele está aqui. Me arrependi de ter mostrado, porque, enfim, sempre, ó. Ó lá, esse aqui é em mim mesmo também. Quando eu cheguei em Barcelona, eu achei que tinham me aceito só para isso. Ser cobaia de uns estudos, eu acho que é todos uns 15 estudos que eu fui cobaia, mas depois eu comecei a pegar cobaias. Olha ali, ó. Tu tira um naco da pele. E aí, alguém pode perguntar também, o que isso tem a ver com neuropatia periférica? Já vou explicar. Olha, um naco, tira o naco, voltamos para a aula. Porque ali se mede a densidade de fibras finas da pele. Abrir. E aí se viu que, dependendo da amplitude dos CHEPS, tem a ver com a densidade de fibras finas da pele. Então não precisa tirar um naco da pele, faz o CHEPS que vai ter a mesma informação. Tá? Então esse é um estudo comparativo. Então,